levar, pegue na mão de quem está do seu lado, por favor. Olha dentro dos olhos dela. Tem pessoas que não conseguem mais olhar dentro dos olhos, né? Olha dentro dos olhos dela, olha dentro dos olhos. Porque a menina dos olhos fala muita coisa, né, pastor? Olha dentro dos olhos dela. Isso, diga pra ela, diga pra ela. Diga pra ela assim. Com lágrima nos olhos. Diga. Soluçando a Deus implora. Forças pra. Pode chorar, você chora. O céu se move, porque meu Deus atende. O teu pranto ele entende. E nessa noite vai dar vitória pra você. E por você. E quebra as cadeias. Onde estiver. Até o cativeiro. Deus vencer na conta. Demonstra aqui contigo. Que tocar em você é procurando fogo. Você está só. Oh Deus. Aleluia. Oh Deus vai ter. Quem vier te ofender, com Deus vai ter. Acabou. Acabou. Aplaude o Senhor acima da tua cabeça. Isso. Meu Deus. Quem já está entendendo, dá glória para Deus. Essa peleja não é tua, é de Jeová. Amém? Diga para ela, a guerra não é tua, de Deus. Suporta a pressão. Fique firme. Suporta a pressão. Diga para ela, suporta a pressão. Sabe que Deus já está falando aqui comigo? Que Deus está dando equilíbrio para algumas pessoas. É, irmão. Porque Satanás vem te tentar. Se tu tiver equilíbrio, tu puxa a espada, corta a orelha. O negócio é sério. Diga para ela, suporta a pressão. Que Satanás quer que você desça, que você tome atitude que não seja de Deus, e perca a tua vitória. Você pode glorificar a Deus? Diga comigo, a partir de hoje eu vou ficar atento. Oh, glória. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Quero compartilhar essa palavra. É porque o Jonathan não tinha me dado o tema da campanha, não, sabe? Mas quando eu entrei aqui, ele esqueceu. Mas quando eu entrei aqui, o Espírito de Deus falou comigo a respeito dessa palavra. Quem acredita que Deus muda a mensagem da glória? Eu entrei aqui com o propósito de ministrar a respeito de Seba. Quando aquela mulher estava à porta daquela cidade, fala para Joabe, não destrói a cidade não. Eu vou entrar lá, vou cortar a cabeça dele e vou jogar por cima do muro. Só que quando eu entrei aqui, Deus me dava essa palavra, eu quero compartilhar com você. Diga graças a Deus. Quem encontrou, dá glória para Deus. É isso. Gênesis no capítulo 21, versículo 8, versículo 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e entregou a Agar. E tendo colocado nos ombros dela, despediu-a. Diga comigo, despediu-a. Com o menino, e ela se pôs a caminho e ficou andando errante pelo deserto. Quando acabou a água do odre que carregava, ela coloca a criança debaixo de um arbusto e se distancia para não ver a morte do menino.
Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, toda atitude precipitada, diga para ela, gera consequências. Diga para ela, atitude precipitada hoje, problemas amanhã. Se eu não entender, eu vou repetir de novo. Atitudes precipitadas hoje, problemas amanhã. E no de Provérbios vai dizer que não é bom proceder sem refletir. Aleluia. Às vezes, quando os ânimos estão elevados, nós falamos coisas de qualquer maneira. E se tem duas coisas que não voltam atrás, é uma flecha lançada e uma palavra dita. Por isso que diz a palavra de Deus, todo homem seja pronto para ouvir e tardio em falar. Vai dizer essa palavra, esse texto, vai dizer que Sara tinha promessa junto com Abraão. Pergunte para quem está do seu lado, você tem promessa? Mas o problema, pastor, é aguardar o tempo da promessa. Porque há um tempo para a promessa feita e outro tempo para a promessa cumprida. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga, aguarde o tempo. Mas hoje em dia, quem é que quer aguardar o tempo? Porque quando se fala de tempo, traz um desgaste físico, emocional, sentimental, mexe com toda a estrutura. Diga comigo o tempo. Mas Deus sabe o tempo determinado para abençoar a tua vida e mudar a tua história. Aleluia. Deus sabe, você percebe-se que a lua sabe o tempo exato que ela tem que sair de cena e daqui a pouco o sol vai aparecer. É assim ou não é? E chega no tempo certo, pastor, o sol se põe e a lua aparece. Pegue na mão dela e diga, aguarda o tempo. Mas a palavra vai nos dizer que agora Sara, ela não consegue aguardar esse tempo. E Sara vai, tem uma escrava, diga comigo, escrava. Ela não tinha vontade própria, não tinha o que comer, o que vestir, ela não se mandava. Ela era o quê? Ela era o quê? Então ela estava ali para obedecer o seu Senhor. Preste atenção. E vai dizer a palavra agora que Sara pega Agar e dá-se para se deitar com Abraão. E diz o texto que ela pensa, através dessa escrava, eu vou constituir uma família. E diz a Bíblia que assim foi feito. E quem nasceu dessa união? Diga comigo, Ismael. Nasce Ismael. Muito bem. E vai dizer a palavra que quando Ismael nasce, agora Abraão está com problema dentro da sua casa. Pegue na mão de quem está do seu lado, diga para ele, Abraão, por causa de uma atitude precipitada de Sara, agora ele está com problema dentro da sua casa. Você percebe que como uma atitude precipitada lá atrás gera problemas para você lá na frente? Problema esse que estava se aflorando na visão de Sara. E agora Sara, ela olha para Abraão e diz, olha Abraão, Ismael, ele está zombando de Isaac. Tem que se tomar uma atitude que do jeito que está não pode ficar. Só que por causa de uma atitude, pastor, de Sara, agora Agar sofre uma rejeição dentro da casa. Pegue na mão dela e diga, rejeição dentro da casa. Você já sofreu alguma rejeição na tua vida? Pior coisa que tem uma rejeição, é ou não é? Pode ser de esposo, de esposa, de amiga. Quem já sofreu alguma rejeição, levanta a mão e dá glória para Deus. É terrível, não é, igreja? É ou não é? Ele diz o texto que agora Agar começa a sofrer uma rejeição dentro da casa. Quando a rejeição vem de quem está lá fora,
é mais fácil de se lidar, pastor. Você não convive dia a dia. Agora, quando a rejeição vem de quem está dentro, aí complica. Complica ou não complica? Aí a dor é maior. É assim, não é? É por isso que Davi disse que até o meu amigo íntimo se levantou seu calcanhar contra mim. Amigo íntimo. Ele diz o texto que após uma rejeição sempre vem um deserto. Agora a palavra de Deus vai dizer que esse problema se aflora na visão de Sara. E agora Sara, para dar um jeito nesse problema, Sara diz: olha, Abraão, pegue essa sua escrava e lança ela no deserto. E a palavra vai dizer, Jonathan, que Abraão, ele entra em conflito interno. Porque na realidade, Abraão não queria tomar aquela atitude. Abraão entra em conflito. De repente você está até aqui adorando, mas dentro de você está com um conflito interno. Pegue na mão de quem está do seu lado, diga para ele isso assim, ó. Diga para ela: a tua luta não é aqui fora. Está fraco, irmão, abre a tua boca, diga para ela: a tua luta não é aqui fora. Diga para ela: a tua maior luta, ó, é aqui dentro de você. A tua maior luta é aqui dentro de você. Aonde, pastor, onde ninguém consegue enxergar. A tua luta é aqui dentro, conflito interno. Quando muitas das vezes você absolve palavras negativas. Diga para quem está do seu lado: para de absolver palavras negativas. Às vezes alguém diz que tu não vai conseguir e tu absolve aquilo. Alguém diz quem você é missionária, quem você é levita, de que essa voz de taquara rachada, e você consegue absolver isso. Para com isso, irmão. Levanta a tua mão e determina sobre a tua vida: eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que determinando você sobre algo, está determinado. Quem tem que acreditar na tua chamada e no teu ministério é você. Porque se você não acreditar e não tomar posse do mesmo, minha irmã, ninguém vai acreditar por você não. Uma vez eu falei para Deus assim: Deus, quando eu vim para a igreja, eu não quero ser crente de banco, não. Tá para a igreja, vem para cá. Eu quero trabalhar na tua obra, eu quero ser envolvida, quero viajar, eu quero pregar. Deus falou para mim: Márcia, medita na minha lei de dia e de noite. Eu vou abrir as portas para você, eu vou levar em lugares que você nunca entrou na tua vida. Eu, Senhor, vou abrir as portas e vou te colocar lá. Irmão, e quando Deus acha graça em alguém, tu não precisa ter um bom português, uma boa oratória, um coração quebrantado e contrito, se envolveu com as coisas de Deus, Ele abre e Ele te leva onde Ele quer. Hoje a gente viaja para a Bahia, fica em Bahia um mês, a gente vai para Bahia, a gente vai tudo quanto é lugar, porque quem abre a porta é Deus. Pega na mão de quem está do seu lado, diga para ela: quem abre a porta é Deus. Você pode dar glória para Jesus aí. Tem algumas pessoas, até amigos que nós conhecemos, que quer agradar o homem, né, pastor? Para poder não agradar, porque a porta tem que permanecer aberta. Que nada, meu irmão. A Bíblia diz assim: agrada-te, agrada o Senhor, que Ele concederá o quê? Quem concede a Ele. Tu pode aplaudir ao Senhor. Eu digo o texto agora. Esse problema se aflora na visão de Sara. E o problema é que ela dizia que Ismael estava zombando de Isaac. Diga comigo: zombando de Isaac. Só que eu, estudando sobre zombar, a palavra zombar não se aplica no sentido de zombaria. A palavra no pejorativo zombar significa não aceitar o crescimento de outro. Você entendeu isso? Não aceitar o crescimento de outro. Então o problema de Sara não era que Ismael zombava de Isaac. O problema de Sara era que Ismael estava crescendo e se fortalecendo mais do que Isaac. Tu pode dar glória para Deus? O problema de algumas pessoas
Não é que você está zombando. O problema deles é que teu ministério, a tua vida está crescendo e desenvolvendo mais do que é deles. Aleluia. Aí eles ficam incomodados. Tem que fazer alguma coisa para tentar parar esse crescimento. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga: crescendo. Acaba os seus braços assim, diga: crescendo e se fortalecendo. É todo crescimento incomoda alguém. Você já viu? Quando você está quietinho na tua, tá tudo bem, meu amigo? Você começou a crescer, a desenvolver alguma área, até quem era teu amigo passa a ser teu inimigo. Meu Deus! Por causa do teu crescimento. Até quem te abraçava e lidava contigo na paz, de repente, do nada, a pessoa muda. Já não fala mais contigo pacificamente. Já olha para você, aí você fica: meu Deus, eu não fiz nada com aquela pessoa. Aquela pessoa está mudada comigo. É assim, não é? A pessoa mudou, é porque o teu crescimento tem incomodado alguém. Diga isso para quem está do seu lado: o teu crescimento tem incomodado alguém. Coloque a mão no ombro dela, diga para ela: Deus achou graça em você.